Paz Deus, irmãos, beleza pura? Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para a nossa reflexão, que nem diz o irmão Jardel. Esse vídeo que os irmãos estão vendo aí no fundo foi um ensaio regional aqui na planta Santa Lúcia, a minha comum, atendido pelo irmão Antoniel. Irmão, gente boa pra caramba. E o dia que ele teve aqui na minha comum, nesse dia aí que os irmãos estão vendo aí, foi o ensaio que bateu o recorde dentro da minha comum, em questão de número. Nem toquei nesse dia, de tanta gente que veio, fora os irmãos que ficaram sem tocar por lá de fora. Foi uma multidão que esteve junto nesse ensaio, por causa do nosso irmão Antoniel. Não quero aqui, irmãos, fazer uma crítica ao nosso irmão, por quanto, como eu falei, achei ele gente boa pra caramba, humilde, cumprimentava todo mundo, não fazia exceção de pessoa. Já conheci irmãos aí que não fazia questão de cumprimentar ninguém, acho que tem o rei na barriga, mas, pelo contrário, nosso irmão Antoniel é muito gente boa, muito querido, gostei demais do irmão, saudou todo mundo, não fez acepção de pessoa, de ninguém. Talvez seja isso que movimentou essa quantidade, esse batalhão para estar aí nesse dia na minha comum, junto com os irmãos aí, nesse ensaio regional. Mas eu queria aproveitar esse vídeo realmente para uma reflexão. Eu falei que ela era brincando, mas pra gente, eu tava numa live ontem, os irmãos depois conferem aí, e um dos assuntos foi abordado foi esse, o que te leva, irmãos, muitas das vezes a sair da tua casa para congregar, ir numa igreja ou ir no ensaio regional, ensaio local, que seja. Qual que é a sua motivação? Não precisa responder nos comentários, não. Você responde, é uma pergunta retórica, Qual que é o motivo, qual que é a razão que muitas das vezes a gente sai da nossa casa para ir congregar, para ir no ensaio? No caso do congregar, é só para ouvir a palavra, aqui na minha comum, agora temos recebido bastante visitas. Esses dias atrás, meses atrás, acho que no começo do ano, teve congregado com nós um Alcir Zavata, muito conhecido, tá à frente aí do Projeto Resgate. Já falei várias vezes que sou a favor do Projeto Resgate, e ele esteve aqui e o culto tava do mesmo jeito que os irmãos estão vendo no ensaio regional aí. O culto foi assim, gente por lá de fora, as ruas aqui em volta entupetado de carro, tem um estacionamento, público, digamos assim, do lado na principal, aqui perto do posto de saúde. e ficou cheio, as ruas cheias, tudo. Então, eu fico pensando assim, essa Irmandade está indo atrás do Evangelho, está indo ouvir os conselhos da palavra, no sentido de aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre o Evangelho, aprender mais sobre doutrina, ou apenas ir buscar, da boca de um desses irmãos, a bênção, a sua virada de cativeiro, a sua bênção material, a sua exaltação, Não precisa responder não, irmão. Se você que estiver ouvindo, se porventura esse vídeo chegou para você, reflita sobre isso, irmãos. O que te leva, muitas das vezes, a atravessar aí um estado, atravessar aí um município, vários municípios às vezes, para ir ver um pregador, um encarregado de jornal, que nem é o caso do nosso irmão Marcão de Cabriúva,
nosso irmão Marcão de Cabriúva. Esses tempos atrás tiveram, né, alguns irmãos aqui da minha comum, fizeram uma caravana, foram lá para Cabriúva para ver o ensaio. Nada contra, né? Mas a reflexão que eu acho que nós devemos fazer, por qual motivo? É só para ver o homem? É só esperando alcançar, né, alguma bênção através daquela pessoa? Então, irmãos, esse tipo de coisa, de certa forma, gera, em alguns casos, não estou aqui generalizando, tá bom, irmãos? Mas em alguns casos gera uma certa idolatria pelo homem, né? Eu vejo que hoje um dos maiores pecados, eu vou falar português correto, que a gente vê, peço perdão para os irmãos, estou bastante tosse, mas assim, um dos maiores pecados que eu vejo dentro de nós, né, não vou me excluir disso, vou me incluir também nesse grupo, é essa questão da idolatria, né? Uns idolatram a instituição, outros idolatram um ancião, um carregado regional, né, um diácono, um cooperador e por aí vai. E o problema da idolatria, não estou falando que é o caso dessa irmandade, mas estou usando como exemplo nessas imagens. Mas assim, o problema da idolatria, irmãos, que eu vejo que é um problema sério hoje dentro da congregação, é que você não percebe que você está em idolatria. Eu falo por mim, tá bom? Então a gente não percebe que estamos em idolatria. Diferente de quando uma pessoa tem um vício da bebida, um vício, né? Algum vício, vou falar assim. É mais aparente. Ele sabe que ele está em falta diante de Deus. Mesmo ele sabendo que ele tem que se corrigir, mas ele sabe que ele está em falta diante de Deus, que aquilo não agrada ao Senhor. A idolatria não, irmãos. Ela engana, ela disfarça. Você muitas das vezes não sabe que é um idólatra. Quando eu falo você, também estou me incluindo, tá? Então, esse tipo de coisa, irmãos, que eu vejo hoje como o principal pecado, o principal erro, ou como você queira falar, a principal fraqueza, segundo a Bíblia, é pecado. Tá bom, irmãos? Falando português claro, o nosso principal pecado, de muitos, não vou também generalizar, falar que são todos que estão dentro da congregação que são idólatras. Não, mas são muitos. E nesses muitos eu me encontrava, né, junto nesses casos, transformando a instituição em um ídolo. E muitos irmãos, às vezes, também, assim como eu, transformam a instituição em um ídolo. Assim também como um irmão, como eu já falei, um ancião, um cooperador, um carregado regional, local, né? E no caso desses, no caso de um homem, de um irmão desses assim, muito conhecido, pessoas fazem romaria para ir ver o irmão. Um homem na época do Velho Testamento, quando ele era usado por Deus, um profeta, o povo de Israel tinha medo dele. Eu perguntava: a sua vinda de paz? Porque sabia que da boca dele via sentença. Podia ser boa, podia ser ruim. Então o povo tinha respeito. Não ficava romaria atrás do profeta, do homem de Deus. Só a gente vê o caso, né, de Davi, quando foi ungido a rei. Jessé tremeu na base, pai de Davi, né? Quando ficou sabendo que Samuel estava indo lá. Então, irmãos, hoje não. Hoje o povo vai atrás. Quando tem algum irmão que alguém considera ali, como diz, muito revestido, né? Cheio dos dons, né?
um vaso usado por Deus. Eu não sou contra, né, uma pessoa ser virtuosa, né, um pregador ser, em suas pregações, ser eloquente, mas eu não acredito que toda a Irmandade está indo por causa do Evangelho. Infelizmente, eu não vejo que a Irmandade está indo por Evangelho para aprender mais sobre as Escrituras, sobre a vida de Jesus, né? Sobre a sua morte na cruz. E isso é um pecado, isso é um erro muito grave, que muito de nós, e eu vou me incluir junto nisso, estamos cometendo diante de Deus. Muitas das vezes os seus servos não têm a culpa, né? São alvo, às vezes, da idolatria. Mas cabe a nós, né? E muito mais aos irmãos do ministério alertar a Irmandade sobre esse tipo de problema. Porque nós, estando nessas condições, nosso destino é o mesmo do ímpio. Não importa se vamos ter 30, 40, 50 anos de caminho, de batizado, 30 anos servindo a Deus. Se nós morrermos, né, partimos dessa terra nessas condições, nosso destino é o mesmo do ímpio. Tá bom, meus irmãos? Então, você não precisa comentar aqui escrever aqui no comentário, mas responda para você mesmo. O que te leva, muitas das vezes, aí no ensaio, no culto, é para ouvir realmente a palavra, a explicação, ter mais entendimento sobre as Escrituras, sobre a vida de Jesus, nosso único e suficiente Salvador? Então essa é a reflexão de hoje que eu queria trazer para os irmãos. Utilizei esse vídeo aí, né? E realmente porque foi um dia histórico aqui na nossa comum. E enfim, fica aí para os irmãos, né? Oremos pelos irmãos do ministério, por toda a nossa Irmandade, para que em tudo o nome de Deus possa ser glorificado. Deus abençoe a todos. Vai vendo.